temos que respeitar todas as decisões da mulher. Sim. Essa questão que você agora tocou da privação do sono é um ponto muito sensível. Muito. Porque há muitas mulheres que lidam muito mal com a privação do sono. Sim. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro De Mãe para Mãe. Hoje vamos falar sobre um tema que deixa muitos papais com uma pulguinha atrás da orelha. Será que nos preparamos emocionalmente para a gestão do parto e os primeiros dias com o bebê? E para esse tema, tem aqui conosco a enfermeira Olga Santos. Ela é enfermeira, especialista em saúde materna e obstétrica. Então, por favor, me ajudem a receber Olga. Seja muito bem-vinda, Olga. Bom dia, obrigada pelo convite. Começo logo por agradecer esse convite e pronto, é com gosto que estou aqui para falarmos um pouquinho sobre este tema. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Eu acho que a gente vai atingir muitas famílias, não é? Que é um tema que nos deixa, às vezes, com muita dúvida. Mas antes de começar, eu quero saber um pouquinho da Olga. Quem é a Olga e por que ela escolheu a saúde materna? Eu sou enfermeira já há muitos anos, já tenho quase 40 anos de enfermagem. Nos primeiros anos da profissão eu não trabalhava nesta área, mas depois, quando eu tive o meu primeiro filho, eu acho que eu me interessei mais. Já no estágio, já quando fiz o curso, eu gostei da área da maternidade, mas depois não fui logo trabalhar nesta área. Por circunstâncias várias, surgiu ir para outro tipo de serviços. Mas depois que fui mãe, eu fiquei mais desperta para estas questões, para a necessidade que as mulheres têm de boas enfermeiras na área da Exato. maternidade. E pronto, e pedi para mudar para a área da maternidade e aí comecei a fazer o meu caminho. Depois especializei-me em saúde materna e obstétrica e trabalhei 15 anos como especialista no hospital, sempre ligada à maternidade, neonatologia, bloco de partos, sempre nestas áreas, e atualmente estou em cuidados de saúde primários, quer dizer, centros de Sim. saúde, onde também trabalho nesta área, nomeadamente a ajudar a preparar mães e casais. Olha, isso é muito bom, né? Porque é sempre bom a gente ter alguém com experiência e que nos dê o apoio e nos deixe tranquilo para essas fases, né, da nossa vida. Porque a gente não sabe quando a gente vai a primeira vez o que vai acontecer, né, e como é. E a gente sabe que aqui nós temos o curso de preparação de parto, né? E E parentalidade. parentalidade, Você é pode falar um assim. pouco sobre isso, Olga? Como é que é? Sim, são cursos que já existem em quase todos os centros de saúde do Algarve e de todo o país, que consistem num conjunto de sessões teórico-práticas dirigidos a grávidas e a casais, em que se vão abordando várias temáticas ligadas com a maternidade. O estilo de vida saudável na gravidez, os cuidados que a grávida deve ter consigo mesma, a sua vigilância de saúde, a alimentação, a atividade física, portanto, tudo o que diz respeito ao estilo de saúde saudável. E depois também o cuidado com o bebê, o cuidado com ela própria no pós-parto e a preparar-se um pouco mais, com mais conhecimento, mais informação para o parto. Como é que damos informação, damos orientação, como é que a mulher pode ter um papel mais ativo no seu próprio trabalho de parto, como é que ela pode estar um pouco mais preparada. Sabemos que o trabalho de parto é sempre um evento que pode ter alguma imprevisibilidade. Sim. Sempre que pensamos no trabalho de parto, temos uma expectativa, mas temos que ter uma expectativa realista, porque às vezes nós idealizamos o nosso parto Muito. de uma forma e não acontece como idealizamos. Mas dentro daquilo que for possível, a mulher ter o seu papel ativo, fazer as escolhas mais conscientes, mais informadas. Porque nós hoje em dia debatemos-nos com uma outra questão que é com a digitalização e com a quantidade de informação que há nas Sim. redes sociais, Muitas. as pessoas leem imensas coisas e acham que muitas vezes só isso já estão Suficiente. preparadas. Sim. Mas é preciso ter lá o profissional de saúde para as ajudar a filtrar. E eu penso que o nosso papel vai muito também por aí, porque as pessoas quando chegam até nós já leram, já pesquisaram, já ouviram as amigas relatar que fizeram desta ou daquela maneira, mas depois nem tudo se aplica a todas as grávidas. Exatamente. Por exemplo, a atividade física na gravidez é importante, desde que seja adaptada e ajustada à situação fisiológica da mulher. Mas nem todas as grávidas têm condições para praticar atividade física. Há grávidas que nos apresentam alguns sintomas e que nós temos que dizer, cuidado, é melhor ser avaliada primeiro pelo médico, porque você pode não ter condições para fazer atividade física. E as pessoas quando leem na transversal e acham que
tudo é igual para todas, e pode não ser assim, e penso que estes cursos ajudam muito a clarificar e a orientar nesse sentido. São cursos, neste caso, os que nós temos nos centros de saúde, são com a colaboração de equipas multidisciplinares. Portanto, além de nós, que somos enfermeiros especialistas em obstetrícia, temos outros profissionais, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, higienistas orais, assistentes sociais, vários tipos de profissionais que também colaboram. Porque a gente aprende ali, né, não só sobre o parto, né, mas como cuidar do bebê nos primeiros dias, né? Sim. E eu acho que isso também é muito importante, essa parte que você falou dos higienistas, né? Eu não tinha ideia, porque, por exemplo, quando você vai ficar grávida, né, aqui, você também ganha um cheque dentista. Sim, E sim. eu não sabia, Para né? cuidar da saúde oral. Porque muda muito, né? Devido aos hormônios, tudo muda muito. Sim. E isso é muito importante também, a gente saber, né, e tudo. E as pessoas, quando vão ao seu médico de família, falam com o médico de família ou com a enfermeira de família e podem inscrever-se. Qualquer pessoa, todas as mulheres grávidas que estejam registadas, ou melhor, inscritas nos centros de saúde, podem pedir ao médico de família ou à enfermeira de família: olha, eu gostaria de me inscrever nos cursos de preparação para o parto e parentalidade. Sim. E as equipas encaminham-nos essas pessoas. O ideal é que a inscrição seja solicitada logo após as 12 semanas. Ok. E até, idealmente até às 20 semanas, porque quando as pessoas se inscrevem já muito mais tardiamente, pode não haver vagas. Alguns centros de saúde têm uma grande afluência, outros nem tanto, depende, pronto, há localidades com mais população do que outras, mas para garantir é melhor realmente a pessoa inscrever-se, idealmente até às 20 semanas. Até às 20 semanas, olha, uma informação muito importante, viu? Até às 20 semanas, idealmente. E porque depois o curso mesmo começa por volta das 27, 28, mas nós temos que organizar os grupos de acordo com as vagas que temos, de acordo com a idade gestacional. Agrupamos mulheres com idades gestacionais próximas. E pronto, é assim que se organizam os cursos. Então, e também há centros de saúde que também têm cursos de recuperação pós-parto, que é o caso aqui de Faro. E penso que Olhão também tem, Tavira também tem, há vários. Sim. Há outros que ainda não têm essa modalidade a funcionar. Lolé não tenho a certeza, mas penso que também tem. Mas é uma questão da pessoa se dirigir ao centro de saúde da sua área e perguntar se há. Que aí vai ser um curso em que vamos ministrar competências parentais, ou seja, vamos aprofundar, por exemplo, sobre o desenvolvimento do bebê, sobre a introdução dos novos alimentos no bebê, portanto, a introdução alimentar, vamos aprofundar a adaptação ao papel parental, com uma psicóloga. Olha, e também temos a parte da recuperação física para a mãe, com exercícios que são feitos com uma fisioterapeuta para ajudar a mulher a recuperar o seu corpo. Também temos aqui cá em Faro, temos esse projeto a funcionar. Isso é bem interessante. Então, elas podem se dirigir ao centro de saúde, né? E solicitar também esse curso. Infelizmente, nem sempre temos resposta para todas as pessoas que se inscrevem, mas vamos tentando, sempre que possível, alargar o máximo possível a nossa resposta. E Olga, na sua opinião, a gente sabe que tem pessoas, às vezes, que não querem fazer, justamente por isso, viu na internet, ou alguém que sabe, ou alguém conhece alguém que fez, ou por alguma questão, às vezes não indica fazer. Mas, na sua opinião, todas as famílias deveriam fazer esse curso? Todas as famílias deveriam fazer, é sempre benéfico. Nós até temos, cá em Faro, temos uma modalidade que é uma versão um pouco mais resumida, com menos sessões, para mulheres que às vezes não têm tanta disponibilidade. Há pessoas que trabalham por conta própria, que não podem disponibilizar tanto para ir tantas vezes, ou pessoas que já tiveram um filho anteriormente e que só querem fazer ali alguma revisão, sim, alguma revisão da matéria, por assim dizer, uma atualização, pronto. E temos então essa versão mais resumida para pessoas que às vezes não querem fazer o curso tão completo. Temos as duas opções, mas penso que é sempre bom fazer. Sim. Porque quando as pessoas se inscrevem, nós marcamos um contacto presencial e a pessoa vem até nós. E o facto daquela grávida ou aquele casal vir até nós, que às vezes eles pensam que está tudo muito bem, mas nós detectamos situações que às vezes encaminhamos, que muitas vezes orientamos. Sim. Já me chegaram grávidas que vêm para se inscrever para começar o curso.
E depois, no decorrer da conversa, eu tenho que perguntar como é que vai a gravidez, como é que se sente, se tem sentindo bem ou não, e a pessoa começa a me dizer, tenho às vezes uma pressão cá em baixo, às vezes a barriga fica dura, descanso um bocadinho, passa, mas no outro dia volta, e tenho andado assim já, isto arrasta-se já há umas semanas, e quando a pessoa me diz isto, eu digo, olha, é melhor ser avaliada pelo Sim. médico, isso pode sugerir que pode haver aí uma tendência para contrações, não temos a certeza, Sim. não é? Mas isto suscita-nos estes sintomas que temos que estar alertados Sim, para sim. despistar outras situações. Já me aconteceu mandar uma mulher ao hospital à urgência e dizer, é melhor você passar na urgência e ver como é que estão as coisas. E ela depois telefona-me e diz-me, ainda bem que eu fui, enfermeira Olga, porque eu cheguei lá, me deram-me medicação, mandaram-me ficar em repouso, o meu bebê já estava a querer nascer antes do tempo, e felizmente, graças aos seus conselhos, eu consegui a tempo, a situação ficou estabilizada. Sim. E, portanto, é sempre bom as pessoas virem, porque há sempre alguma coisa a aprender. Sempre tem uma coisa nova, né? Vai atualizando muitas Sim. coisas. E também me acontece às vezes pessoas que se inscrevem, vêm a uma ou duas sessões, não vêm às seguintes, por exemplo, faltam na aula da amamentação. E depois do parto, passado uma semana ou duas, aparecem-nos e vêm perguntar, olha, afinal estou aqui com umas dificuldades, isto agora não está a correr bem, isto... E eu digo, se você tivesse vindo, tivesse ouvido alguns conselhos, pelo menos uma parte destas dificuldades, se calhar uma parte poderiam não ter acontecido. Sim. Por isso é sempre uma mais-valia. E além das grávidas, a gente fala muito das grávidas, elas têm direito ao seu companheiro, ou um acompanhante, para fazer a sessão? O ideal até é que vá o casal. Ok. Porque a gravidez, pronto, mas nós sabemos, Casal. é o casal. Sim. Ou o casal ou a pessoa significativa. Exatamente. Porque também há famílias em que não está presente o casal, o homem, como figura do casal, mas que seja outra pessoa significativa para a grávida. Exatamente. Isso será o ideal, mas nós sabemos que por questões laborais a maior parte dos homens não consegue estar presente tantas vezes. O que eu costumo dizer é, o pai vem quando puder, quando quiser, é sempre bem-vindo. O pai ou a pessoa significativa para a mulher, e às vezes essa pessoa vai uma vez ou duas, ou três ou quatro, consoante a sua disponibilidade, mas é sempre bom que esteja presente. Bom, né? Porque, por exemplo, se essa pessoa que acompanha a grávida, ou o pai, vão estar no quarto, e se eles ouvirem o que se vai falar na aula de trabalho de parto, eles ficam mais conscientes do seu papel, ficam mais conscientes do que é esperado deles, como é que podem ajudar, como é que... Portanto, é sempre positivo, é sempre uma ajuda, porque temos que envolver, de facto, a pessoa que está mais próximo da grávida. Exatamente. E que a maior parte das vezes é o companheiro. Sim. Agora que você falou isso, eu lembrei, acho que foi na primeira aula, foi passado assim, sobre o que ia ser falado, né, ao longo do curso. E eu lembro que falaram muito sobre, olha, quando tiver em trabalho de parto, umas compressazinhas assim, frias e tudo. E o meu marido, quando eu estava lá no trabalho de parto, ele estava comigo, né? E ele lembrou disso do curso e fez lá, porque eu passei muito mal, né? Mas cada corpo é um corpo, e tá tudo certo. E ele lá, assim, colocando as compressas, porque ele realmente lembrou disso do curso. E tá aí a importância, né? De um deles participar e tudo, né? E alertamos sempre também aos maridos que estão presentes que o foco deve ser o apoio à grávida. Sim. Naquele momento, aquela mulher está em trabalho de parto e é um momento desafiante e exigente para a mulher e, portanto, o foco deve ser apoiá-la e estar ali e entregar-se àquela situação e dar-lhe apoio, uma palavra de conforto, um gesto, um carinho, uma massagem, seja o que for. De facto, nem todos os homens são iguais. Há homens que são muito ansiosos, que só o simples facto de estarem dentro de um ambiente hospitalar já os deixa nervosos. E isso é uma coisa que tem que ser falada abertamente no casal. Se o homem acha que não vai ser capaz de dar esse apoio, mais vale falar abertamente com a mulher e se calhar ter um plano B. Vai uma irmã, vai a mãe, vai alguém, uma amiga, uma prima. Sim, alguém que seja da sua confiança. Porque é importante que a pessoa que está lá seja alguém para dar apoio e que não esteja só ali a observar. É importante nessa fase. Eu fiz há uns anos atrás um trabalho de mestrado em que realmente o que eu procurei estudar foi o que é que os homens sabiam sobre o parto e o que é que os levava a querer estar presentes no momento do parto.
trabalho de mestrado é um trabalho académico, vale o que vale, trabalhamos com uma amostra pequena Sim, e, portanto, não tem o significado de outros trabalhos científicos. Mas, no entanto, nessa pequena amostra, eu percebi, foram aplicados questionários a homens que estiveram no parto e os questionários foram aplicados ainda no hospital, naqueles 2, 3 dias seguintes, e a maior parte deles dizia que não sabiam muitas coisas sobre parto, não sabiam muito sobre aquele assunto, mas que estavam presentes, uns porque queriam, outros porque a mulher lhe pedia. Ai, E aqueles que iam porque a mulher lhe pedia, eles diziam que às vezes era uma situação com que eles não estavam assim tão à vontade, iam um bocadinho mais com medo ou não estavam tão confortáveis, mas que não queriam desiludir a mulher porque tinham medo que ela ficasse chateada ou aborrecida ou magoada do marido não querer estar presente. E às vezes essas questões têm que ser faladas abertamente no casal. Porque há homens que vão para lá porque sentem que eu tenho que ir, senão a minha mulher vai ficar melindrada comigo. Mas eles ficam ali um bocadinho menos à vontade. Então, falar disto abertamente é importante. e também uma coisa também que é muito importante. Porque o foco né? tem que ser o apoio à mulher. Exatamente. E imagina, tem alguns homens que são mais sensíveis, né? A ver a mulher ali ou começam É a passar muito mal. importante. É né? bom o homem estar, nós convidamos o homem a estar, incentivamos o homem a participar, mas se o homem, naquele momento do período expulsivo, quiser sair um pouco e volta daí a 10 minutos, já com o bebé sobre a mãe, também está tudo bem. Porque está tudo normal. Tudo certo, Está ela tudo tá certo. bem cuidada, não se preocupem, tá? Porque a gente sabe que alguns são mais Sim, sensíveis, sim, né? sim. E às vezes se passar mal, às vezes também acaba não ajudando, né? Sim, às vezes a mulher tá ali, exatamente. né? No Se a trabalho pessoa- de parto. quando eu não estou bem, eu também não consigo ajudar tanto a Exato. outra pessoa e temos que encarar as coisas sempre nesta perspectiva de o foco é ajudar a mulher. E Olga, o que costuma te surpreender mais nesse tema, assim, da maternidade ali, nesses cursos mesmo? Alguma dúvida, assim, que costuma te surpreender muito, que ainda as pessoas tenham? Não, É muito tranquilo? hoje em dia já Mais tranquilo. não, já acho que já nada me surpreende muito. Olha, às vezes surpreende-me estas modernices. Às vezes aparecem mulheres que me dizem, eu quero levar a placenta para casa, porque a placenta depois tem vitaminas, eu vou fazer batidos com a placenta. Bem, já fiquei assim de queixo caído, surpreendida. Mas agora, quando me fizeste a pergunta, eu digo, já nada me surpreende, porque eu já... É tanta coisa. É tanta coisa, são tantas ideias. A primeira vez que me disseram isso, eu fiquei um bocadinho surpreendida. Mas agora já nada me surpreende. Faz parte ali da rotina, né? Do que vem o dia a dia. Mas o que me motiva muito nisto, nesta minha missão, nesta minha atividade profissional, que eu encaro também um bocadinho como uma missão, é o reconhecimento que muitas mulheres depois têm. Às vezes, quando uma mulher chega, já vem mais tarde, mostrar-me o bebê e dá-me um abraço e diz, enfermeira Olga, obrigada por tudo o que você me ajudou. Eu às vezes até fico assim um bocadinho sem jeito, como vocês brasileiros costumam dizer, fico um bocadinho sem jeito, assim, mas eu não fiz nada de especial, eu estou só aqui a fazer o meu trabalho, faço aquilo o que é suposto. E a pessoa diz, não, mas você esclareceu-me, você acalmou-me, eu estava com receios, você disse, não, isto é normal, aquilo é normal. E olha, foi uma ajuda ter vindo aqui e eu gosto imenso de estar consigo, porque me tranquiliza, porque me esclarece. Esse reconhecimento de algumas mulheres dá-me uma grande motivação para continuar em frente. E para fazer sempre sempre que possível o meu melhor. Porque trabalhar nos centros de saúde, às vezes, não temos sempre o material que precisamos, não temos sempre as condições ideais. São muitos desafios, né? São muitos desafios, lidamos com alguns constrangimentos e se não fosse esse reconhecimento de que fazemos um pouco a diferença na vida de alguém, acho que nos desmotivávamos, mas isso não nos deixa desmotivar. Ainda bem que é a grande maioria que reconhece, né? Isso é muito importante. A gente lembra, né? Há vários tipos de reconhecimentos. Há pessoas que se calhar expressam mais esse reconhecimento, há outras que não dizem tão assim objetivamente, mas a maioria das pessoas fazem uma avaliação muito positiva do trabalho que nós fazemos. E a gente lembra muito, né? Agora que você falou, eu lembro de todas as fases assim da gestação e como foi importante, né? A gente tirar as dúvidas certas, deixar a gente tranquila. E até principalmente também na hora do parto, né? É uma palavra de conforto. E depois do parto também. Sim, depois do parto também. Depois do parto também.
Porque é assim, eu pertenço a uma equipa que trabalha para a comunidade. A unidade onde eu pertenço chama-se o CC, e é a Unidade de Cuidados na Comunidade. Todos os cursos de parentalidade nos centros de saúde pertencem às UCCs. As pessoas têm depois o seu médico de família, têm a sua enfermeira de família, que também os esclarece, também os acompanha, mas há pessoas que não têm. Há muitas pessoas que não têm médico de família, há muitas pessoas que não têm enfermeiro de família. E para essas pessoas nós somos a principal pessoa com quem eles podem ir tirar as dúvidas. São, se calhar, a principal pessoa com quem se apoiam, principalmente para esses grupos que não têm um médico de família nem um enfermeiro de família atribuído. E para os outros também apoiamos, porque acabamos por trabalhar em parceria e em articulação com os nossos colegas das várias unidades de saúde familiares. Sim. Eu esqueci de perguntar uma coisa. São quantas sessões no curso de preparação de parto? 11, 12... Pronto, os cursos de centro de saúde para centro de saúde podem ter ligeiras alterações, embora haja algum tronco comum, mas podem ter ligeiras alterações. Mas uma média de 12, 14 sessões, às vezes um pouco menos, às vezes já tenho feito 11, porque às vezes é necessário terminar aquele curso porque temos pessoas à espera para começar outros. Mas dá a volta disso. Na volta disso mesmo. E você acha que as grávidas compartilham contigo? Tem alguma dúvida que seja muito frequente para todas? A questão do parto preocupa sempre muito. Algumas estão mais preocupadas com a questão do parto, outras estão muito mais preocupadas com como é que vou cuidar do bebê, será que vou conseguir amamentar, como é que vai correr. Mas estas duas questões são assim os temas que são mais frequentes. Eu às vezes digo a elas, olha, não se preocupem tanto com o parto. Vocês agora já têm alguma informação para vocês poderem ter um papel mais ativo, mais informado, mas depois não se foquem tanto nisso, porque ter um desafio, um filho é maravilhoso, mas é um desafio para a vida, então não se foquem só no parto, porque depois vão ter outras coisas, outras etapas que também são igualmente importantes e desafiantes, mas as pessoas quando chegam ali vêm um bocadinho com a preocupação do parto e da amamentação, do pós-parto. Algo que nós começámos a fazer recentemente, desde o início deste ano, é a articulação dos centros de saúde com o hospital, com a maternidade. Foi um projeto que foi da iniciativa do hospital, mas também nós já vínhamos solicitando e vínhamos manifestando essa necessidade, porque é uma necessidade manifestada por muitas mulheres grávidas. Então, as mulheres que estão connosco nos cursos, as que estão com a ideia de ir ter o seu bebê no hospital público, nós levamos as mulheres à maternidade. Olha, que interessante. Para conhecer o circuito, conhecer as instalações, podem falar com os colegas lá da maternidade, as parteiras e as enfermeiras que estão lá no serviço de puerpério, fazer perguntas sobre o funcionamento dos serviços, perguntas sobre as rotinas e os funcionamentos, e conhecem um local, contactam com os profissionais de lá, e isso é algo que faz as pessoas sentirem um bocadinho menos de insegurança, menos de medo, e é algo que nós introduzimos no início deste ano, e os vários centros de saúde já têm essa possibilidade de levar os seus grupos de casais à maternidade. As pessoas que optam pela maternidade privada, claro que não faz sentido, né? Uma vez que vão ter o seu parto noutro local. Aquelas pessoas que vão ter o seu parto no Hospital de Faro. Nós estamos também a fazer esse trabalho, que também é algo interessante e que as mulheres gostam muito. E é uma boa prática. Sim, e que elas dizem que ficam um bocadinho mais tranquilas porque já conheceram o sítio para onde vão, já contactaram com algumas pessoas de lá, e portanto também é uma mais-valia, que eu acho transmite segurança. Que é importante. Muito importante. E a amamentação é um tema muito, hoje em dia, às vezes é um pouco polêmico, né? Porque nós temos dois extremos, né? As que querem amamentar, né? Ou as que realmente, de fato, não querem porque ouviram maus relatos, né? Então, a amamentação, sempre que possível, é o ideal. Pelo menos até aos 6 meses, ou se não for possível até aos 6 meses, vamos até aos 4, até aos 5, até onde for possível. Isso é o ideal. Os estudos todos nos dizem que de facto é o melhor para a saúde da mãe e do bebê, e portanto isso é sem sombra de dúvida. Mas depois cada mulher é diferente. Há mulheres que querem, há mulheres que não querem, há mulheres que estão mais motivadas, outras que estão menos.
Há mulheres que querem muito e depois as coisas correm menos bem, Sim. ou porque têm uma baixa produção, ou porque o bebê tem dificuldades na pega, ou porque o formato do mamilo não ajuda, ou por isto ou por aquilo, e encontram ali dificuldades nos primeiros tempos, que muitas vezes são ultrapassadas, outras vezes Sim. nem tanto. E pronto, pode acontecer isso, assim como pode acontecer mulheres que têm todas as condições, têm a mama a produzir leite, têm um bebê que faz uma excelente pega, têm um mamilo bem formado, têm tudo, e elas lá no fundo não estão tão motivadas. Portanto, temos esta panóplia de situações. Sim. Primeiro, eu acho que a mulher tem que querer, tem que estar motivada, é uma escolha. Sim. Nós, cumpre-nos a nós informar e incentivar, mas não devemos pressionar a mulher para fazer aquilo que ela não sente vontade. E eu acho que hoje em dia há uma certa pressão social. As mulheres que dizem, olha, eu por opção não vou amamentar, são vistas assim, até as amigas, a família, Julgamento, julgam muito. E desde alguns profissionais de saúde até familiares, amigos, pessoas próximas, ficam assim um bocadinho chocados se a mulher disser que não quer amamentar. Então há mulheres que amamentam quase um bocadinho por pressão social. Sim. Outras que até, pronto, é uma escolha delas, é uma opção, e que querem muito, muito amamentar, e as coisas correm menos bem, elas ficam altamente desmoralizadas porque não deu certo, não correu bem, e que nós aí também temos que dar um apoiozinho emocional a essas mulheres, a dizer, olha, tu fizeste o teu melhor, tu fizeste aqui várias tentativas, tentámos aqui ajudar de várias formas, mas isto ainda assim não correu de acordo com as expectativas, mas tu tens de te sentir mal por isso. Tu deste o teu melhor. E o principal é o amor pelo filho, e é o apego que tem ao filho, e é a ligação emocional. E a amamentação aí, pronto, não é... Portanto, temos vários tipos de situações com os quais temos que lidar. E temos que acolher todas essas mulheres da melhor forma. Exatamente. Porque As que querem, as que querem, as que não querem, as que têm condições para, mas não deu certo, e tranquilizar essas mulheres e dizer, está tudo bem, está tudo bem. Sim. E faz parte, né? E eu acho uma coisa que eu gosto muito daqui, que eu acho muito importante dizer, né? Os centros de saúde também tem um cantinho de amamentação, né? Sim. Ou no hospital também, se não me engano. No hospital também. É uma consulta de amamentação com uma enfermeira especialista ou com uma conselheira, em que nós vamos dar então esse tal apoio e vamos ajustando as estratégias a adotar de acordo com a situação e também de acordo com a vontade da mulher, obviamente. E isso é normalmente indicado que as mulheres procurem essa consulta de amamentação nos primeiros dias após o parto. O ideal na primeira semana após o parto. Para validar, mesmo quando elas acham que está a correr tudo bem, convém sempre ir lá um profissional e observar, o profissional observar como é que o bebê mama, como é que é a pega, como é que decorre a mamada, porque quando nós falamos com o utente ao telefone, parece que está tudo bem. Está tudo bem. A gente fala, mas está tudo bem. Está tudo bem. Mas quando a pessoa chega até nós podemos observar que a pega não está tão correta como poderia, podemos observar que o bebê fica na mama muito tempo, mas está a dormir, não está a fazer uma mamada eficaz e se calhar retira pouco leite e não aumenta tão bem de peso porque dorme imenso tempo na mama. E pronto, há uma série de coisas que nós observamos quando estamos ali presencialmente e que essa consulta é muito importante. E para nós, como é a primeira vez, geralmente, né, a gente acha que está tudo bem. Eu acho que as pessoas devem sempre procurar essa consulta de amamentação, não só quando já têm as dificuldades instaladas, mas logo na primeira semana ter essa consulta para prevenir que algumas dificuldades venham a instalar. Porque quando nós ajustamos as estratégias a seguir da melhor forma, nós já estamos, se calhar, a prevenir muitas coisas. E o que eu observo é que as pessoas só procuram essa consulta de amamentação quando já não conseguem, quando já estão desesperadas ou quando já não conseguem fazer mais nada. Às vezes com situações já instaladas de uma forma que vai levar mais tempo a revertê-las. Sim. Às vezes a gente pensa, né, também, como você disse, né, ali nos primeiros dias é ideal na primeira semana, né, porque a nossa uma semana depois que é mãe,
é diferente, parece que é uma semana do resto do mundo, né? Uma semana que a gente tá vivendo parece 2, 3, porque Sim, é privação de sono, é tudo, né? é. Então, isso, se a gente puder ajustar, é mais confortável para nós, para o nosso bebê e para o nosso descanso E também. voltando um pouco atrás àquilo que eu estava a dizer, que temos que respeitar todas as decisões da mulher, essa questão que você agora tocou da privação do sono é um ponto muito sensível. Muito. Porque há muitas mulheres que lidam muito mal com a privação do sono. Sim. E amamentar em exclusivo exige que a mulher acorde várias vezes durante a noite, sempre que o bebê quer mamar. Sim. Se calhar dar mama leva um pouco mais de tempo do que dar um biberon. Sim. E há mulheres que dizem que ficam extremamente exaustas e que a cabeça delas já não consegue raciocinar porque Sim. já estão ali num estado de exaustão por causa dessa privação de sono. Então, se eu tenho uma mulher que me diz, olha, isto é muito exigente e eu não consigo descansar, a questão da amamentação ao longo da noite está-me aqui a perturbar, Sim. eu tenho que respeitar isso. E eu prefiro ter uma mãe bem para o seu bebê, Cuidar bem do bebê. cuidar bem do bebê, e se ela escolher aquilo que for o melhor para ela. E temos que realmente ouvir, respeitar a vontade de cada mulher. Porque cada um lida de um jeito, porque, né? é assim, às vezes eu digo à mulher, olha, no seu caso, pronto, você tem todas as condições, se calhar isto até ia correr muito bem. Mas se a mulher me diz, olha, de noite eu não consigo, enfermeira, de noite eu fico, a minha cabeça não dá. Leva a exaustão, né? Muita gente E eu digo, olha, pronto, limite. tudo bem. E há outras mulheres que não, que lidam bem com isso. Dizem, olha, eu vou depois dormindo durante o dia, a meio da manhã, a meio da tarde eu descanso uns bocadinhos e vou compensando. E está ótimo, pronto. Exato. Cada mulher é uma mulher. Cada um é único, né? Cada ser humano é único, cada bebê também é único, né? Tem alguns também. E realmente é isso, a privação de sono transforma às vezes muitas pessoas. E o apoio que a mulher tem ou não no pós-parto. Porque há mulheres que têm mais apoio do que outras. A questão do companheiro estar envolvido, né, nos primeiros dias, ajudar, apoiar a mulher, essas mulheres têm mais apoio, elas conseguem gerir melhor essa privação de sono, porque elas depois, se calhar, durante a meia da tarde, o pai está um bocadinho com o bebê e elas vão tirar uma horinha ou duas para descansar. Agora, se a mulher não tiver esse apoio, é difícil. Muito sozinha é muito difícil. Portanto, a questão aqui de falar com o marido nas sessões para a importância do apoio dele nos primeiros tempos do bebê em casa, aquelas primeiras 2, 3 semanas, o corpo da mulher ainda está em recuperação. E ela própria está-se a adaptar ao bebê, está-se a adaptar a conhecer o seu bebê, a aprender a cuidar da melhor forma. O bebê aprendendo a ser mãe. E o bebê também está a aprender a viver cá fora. Sim. Porque estava lá tão aconchegadinho. Este mundo é um bocadinho também diferente para ele. Então essa fase é muito importante a mulher ter ali o apoio de alguém próximo. Sim. Que a parte das vezes são tópicos, né? Tudo que a gente também fala nas sessões, né? Sim, de preparação, porque a gente pensa muito ali na hora do parto e tudo, e o pós, né? Como é que é? A pessoa que está ali junto, quem vai ajudar em casa? O pós-parto é tão ou mais importante do que o apoio no parto. Sim. E acho que o casal também deve deve ter uma conversa aberta sobre isso. Que às vezes há casais que têm um bocadinho de dificuldade em comunicar, em falar abertamente, seja por o que for, mas é preciso a mulher falar abertamente com o seu companheiro e dizer, olha, agora quando o bebê nascer, eu vou precisar de ti e vou precisar de ti neste e neste aspecto e vou contar. Depois, na hora, ela até pode ter outras necessidades, mas pelo menos aquilo que ela projeta antes. E já antecipar. Como é que nos vamos reorganizar? Tu fazes as compras e cozinhas, eu fico mais disponível para o bebê, ou não, ou tu preferes fazer outras coisas e vamos comprar comida feita. Sim. Porque essas coisas práticas do dia a dia têm que ser faladas. Uma mulher que acaba de sair da maternidade não pode vir para casa, limpar a casa, arrumar a casa e fazer comida. Estão ouvindo? Escutem bem. Não. Pelo menos os primeiros 15 dias aquela mulher tem que se recuperar. Nós diríamos até um mês. Um primeiro mês. Sim. Mas pelo menos 2, 3 semanas, porque depois também depende. Há mulheres que se sentem mais recuperadas mais rapidamente do que outras. Mas as primeiras 2, 3 semanas é crucial que a mulher tenha uma retaguarda e tenha quem faça essas tarefas domésticas para ela poder descansar um bocadinho, para poder estar mais disponível para o bebê, para a amamentação. Depois, quando as coisas já estão mais encaminhadas, a mulher já se sente um pouco mais recuperada, a amamentação já está estabelecida, o bebê já criou as suas rotinas, os seus ritmos próprios.
pouco a pouco a mulher vai começando a ter mais agilidade e mais energia. Mas no início é muito essencial esse apoio. Apoio emocional e apoio nas tarefas domésticas. Sim. Isso é fundamental. Porque também, né, é como você disse, o bebê também tá aprendendo, né? A gente não sabe o ritmo, como vai ser. As famílias hoje são um pouco diferentes do que eram no tempo dos meus pais, ou dos meus avós, ou dos seus. Sim. Hoje vive-se muito na família nuclear, o casal, os filhos, e antigamente as mulheres tinham apoio das outras mulheres da família. Sim. As mães, as sogras, as irmãs mais velhas, as tias, quando nascia um bebê, iam ajudar, iam cuidar, iam dar apoio. Nós ouvíamos essas histórias das nossas avós. Hoje em dia não é assim. É esperado muito o apoio do companheiro. Isto para os homens também é um desafio, porque durante séculos a cultura do homem era prover o sustento da família. E a mulher cuidava dos filhos. E essas coisas dos cuidados da casa e das coisas domésticas mulher. eram muito coisas de mulheres. Hoje em dia está-se a esperar muito isso dos homens. Há homens que respondem melhor a isso do que outros. Sim. Portanto, estas coisas têm que ser faladas, têm que ser dialogadas. E se o homem tiver uma atividade profissional ou uma vida que não pode estar tão presente nem tão disponível, qual é a alternativa? A minha mãe pode vir ajudar-me? A minha sogra? A minha irmã? Isto é preciso vocês pensarem isto. E é importante a gente falar isso antes. Exatamente. Antecipar. O que a gente puder antecipar é melhor. Porque quem é mãe de primeira vez, às vezes, não pensa que o pós-parto seja tão exigente. Eu própria, quando tive o meu primeiro filho, eu já era enfermeira, eu já tinha ouvido aulas sobre estas coisas, mas eu achava que, quando o meu bebé nascer vai ser maravilhoso, já estou cansada desta barriga, que já pesa muito, já estou desejando que ele nasça, e eu achava, mas depois isto vai ser tudo maravilhoso. Tem um lado maravilhoso, mas também tem um lado muito desafiante. Sim. E quando nós temos um primeiro filho, às vezes nós não estávamos à espera que fosse tão desafiante. Sim, e a gente só sabe na prática. É. Exatamente, porque é a primeira vez, né? Então temos que ter esta expectativa, como é que nos vamos reorganizar no pós-parto. E a gente fala muito também, né, Olga, sobre a questão ali desse apoio que a gente tem que ter da família, né, tudo. Mas às vezes a mulher, eu vou falar por mim mesma, eu sou um pouco do tipo de pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de expressar quando eu preciso de ajuda. Eu sou muito de fazer, fazer, fazer. Mas quando a gente vira mãe, a gente não consegue fazer, 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 porque a gente, né, limita ali um pouco. Mas a importância da gente procurar ajuda e tentar falar isso com os nossos companheiros, né? Sim, porque depois os homens, muitos deles também não fazem porque dizem assim, mas ela não me disse, também não disse que precisava. E a mulher fica pensando, mas ele já devia saber que eu precisava de ajuda. Mas ele não viu? Não era preciso eu dizer. Sim. E então às vezes há casais em que há esta comunicação assim um bocadinho, pronto, que não é uma boa comunicação. É preciso dizer objetivamente, olha, eu hoje preciso que tu me ajudes nisto e nisto e nisto. E objetivamente dizer, porque nós ficamos à espera que nos ajudem sem ser preciso pedir. Mas às vezes é preciso pedir. Temos que falar. E aceitar. E aceitar ajuda. E às vezes eles não conseguem fazer como a gente faz, mas eles fazem a maneira deles. Sim. Né? E tá o melhor, bem. E tá tudo bem, né? E envolvê-los também nos cuidados ao bebê. Olha, hoje dou eu o banho, amanhã dás tu, agora eu estou muito cansada, estou a amamentar, mas hoje estou muito exausta, vou tirar leite, vamos pôr num biberon e pontualmente tu dás. Sim. Eu não aconselho fazer isso muitas vezes, porque depois os bebés podem se habituar demasiado a biberon. Que é mais fácil, né, para eles. É mais fácil, portanto, mas pontualmente, quando a mulher está muito exausta, também não há problema nenhum. Porque é uma forma também do pai colaborar e da mãe descansar ali uma horinha. E no fundo o segredo é a parceria e a boa comunicação. Sim. Isso é muito importante, né? E a gente se sente acolhida. Sim. A gente se sente melhor, assim, né? Tipo, estão cuidando de mim também. Sim, uma mulher que tem esse apoio, que tem a sorte de ter uma família e um companheiro que a ajuda e que a apoia, é uma mulher que vive este processo de uma forma mais leve, mais feliz, e isso também é bom para ela, para o bebê, até para a própria amamentação, porque uma mulher que está calma, tranquila, a amamentação corre melhor. Corre melhor, né? Corre melhor. E olha, e é importante, né? Como você disse, é importante para todos à volta, né? Muda toda a atmosfera da casa, né? E a chegada mesmo do bebê, ainda mais a primeira vez, é tudo novo para todos. É tudo novo para todos, é uma aprendizagem. Outra coisa importante é quando as dificuldades surgem, há pais que
dizem, olha, a minha amiga fez assim, a minha irmã, pronto, as pessoas às vezes tendem a procurar ajuda nos que estão próximos, mas pedir ajuda aos profissionais de saúde também é importante. Sim. E o papel do marido também incentivar a mulher, olha, eu vou contigo, vamos procurar a enfermeira, vamos procurar o médico. Por exemplo, a questão da amamentação. Quando temos um bebé que chora muito e que tem períodos de choro prolongados e que vai à mama e continua a chorar, a primeira ideia que os pais têm é, se calhar é fome. Então há homens que tentam resolver a situação, vou ali comprar um leite e vamos já preparar um biberon porque isto deve ser fome. E isso é incorreto, isso não se deve fazer. Portanto, há homens que fazem isto a pensar que estão a ajudar, mas o ideal é, vamos falar com alguém para perceber se é fome ou não. Outra coisa? Outra coisa, porque os bebés choram por imensas coisas, mas um bebé que chora muito é algo que transtorna um bocadinho os pais e que os deixa um bocadinho aflitos, o que é compreensível. E então às vezes penso, é fome, vamos dar leite, vamos dar mais leite. Coisa. E pode não ser. Portanto, falar sempre com o profissional de saúde é importante. E a ferramenta do bebê é o choro, né? Ele vai chorar, se ele está com fome, se ele está com sono. Os bebés, alguns têm um desconforto, que é um desconforto caracterizado por várias coisas. Pode ser uma cólica, pode ser uma tensão muscular, pode ser um acúmulo de muitos estímulos ao longo do dia e que ao final do dia acabam por deixar o bebé assim mais agitado. Pode ser um conjunto de coisas. Nós nunca podemos partir do princípio que é sempre fome. Sim. Portanto, às vezes o bebé precisa, às vezes a mãe fica também muito nervosa, muito tensa, porque já o bebé está a chorar há algum tempo e ela não o consegue acalmar. Essa tensão que a mãe sente também passa para o bebé. E depois aquilo ali é uma bola de neve. Às vezes tirar o bebé um pouco da mãe para um pai, para uma avó, para uma pessoa próxima. E a mãe ir apanhar e respirar fundo, às vezes ajuda. Sim. Portanto, não podemos partir do princípio que temos que dar um biberon e que é fome, e é preciso ter calma e usar as várias estratégias para acalmar o choro do bebé, que nós também costumamos falar disso, de várias coisas para acalmar. O bebé precisa de colo, de embalo, de sucção, uma canção de embalar, ou os próprios ruídos brancos, ir usando as várias estratégias, ou um banho morno relaxante, e vamos tentando acalmar o bebê. Porque para eles também é novo, né? Eles estão vindo no mundo agora. É como você disse, eles estavam ali quentinhos, no conforto, e agora, olha, o mundo, como é que é viver eles aqui fora? Estão-se a adaptar. Há bebés que precisam muito de contacto, de colo, de contenção, e só se acalmam e só ficam relaxados assim. E quando a mãe vai pôr na cama, eles choram. E então às vezes a mãe está um bocadinho exausta, diz, eu levo o dia todo com o bebé aqui colado a mim. E fica ansiosa. Porque ele só quer estar colado a mim. Sim. Tem que se dividir. Né? Tem que fazer um bocadinho com o pai, um bocadinho com a mãe. Tem que se encontrar ali alguma solução. Um meio termo ali, né? Em equilíbrio. Sim. E existe algum mito que hoje em dia continua muito presente na questão dos partos, Olga? Que você vê muito assim? Mito? Pois, não. É assim. Eu não diria mito, mas, por exemplo, há aquela ideia de que um primeiro filho leva mais tempo a nascer e um segundo parto é muito rápido. Eu ouvi isso. Poderá ser assim, muitas vezes é assim, mas não é sempre assim. Às vezes há segundos partos que são mais prolongados, há primeiros filhos que são mais rápidos. Como eu disse, o parto tem uma certa imprevisibilidade. Sim. E, portanto, nenhum parto é igual. E mesmo na mesma mulher, cada filho que vem tem um parto diferente. Portanto, não chamaria mito, mas há ideias pré-concebidas e que nem sempre isso é assim. Não me estou assim a lembrar de mais nada. Mas isso é muito comum, né? Isso fala muito. Outra coisa que também posso dizer que isto não é bem um mito, é uma ideia pré-concebida, que muitas pessoas têm, talvez por desconhecimento, é que quando se fala de parto, pensa-se que é tudo igual. O meu parto está previsto para o dia tal, a outra diz, o meu é para o dia tal, e depois pensa-se que os partos é tudo... Um parto é um parto e é tudo igual. Tem que se esclarecer muito bem as pessoas que um parto espontâneo, que começa de forma natural, quando o corpo está preparado, é um tipo de parto
E um parto que vai ser feito com dia e hora marcado é outro tipo de parto. Isso é importante. E a forma como o parto começa vai condicionar, e muitas vezes condiciona, como é que aquele parto vai decorrer. Portanto, hoje em dia, muitas pessoas recorrem a médicos privados e a hospitais privados em que é habitual marcarem parto, pronto, agendam o parto com um determinado dia. Obviamente que pode haver vários motivos que levam a mulher e o médico a tomarem essa decisão e que não questiono, mas não se pode esperar que esse parto vá ser como é um parto que começa espontaneamente. Sim. O ideal é o parto começar espontaneamente. Sim. Há casos em que tem que ser agendado por motivos clínicos e está tudo bem. Agora, se não houver motivos clínicos que o justifiquem, não se deve marcar, deve-se deixar que a natureza diga, Faça o seu trabalho. faça o seu trabalho. E há mulheres que acham que, se forem marcar o parto com dia e hora, que podem esperar o mesmo que esperariam se fosse um parto espontâneo. E não é. Essa forma de começar o parto vai logo encaminhar as coisas de forma diferente. Sim, olha, isso é muito importante a gente saber, né? Sim. Porque a gente acha, justamente isso que você falou, não, vou marcar, vai ser igual ao parto normal, ou... Não é a mesma coisa. Isso é uma coisa que nós também falamos na aula do trabalho de parto. Sim. Agora, há mulheres que têm situações de risco, ou que têm uma diabetes que já não está muito bem controlada, ou têm uma hipertensão, ou têm outros fatores. Sim. E aí os médicos, por uma questão de segurança para a mãe e para o bebê, dizem, olha, é melhor não deixar a gravidez avançar mais e temos que marcar aqui um dia para o parto. Seja o parto de uma maneira ou de outra, este bebê tem que nascer por segurança. E isto é para os dois, né? Para os dois. E aqui é correto e assim deve ser. Agora, marcar o parto só porque a pessoa quer marcar sem motivo nenhum, o risco de acabar num parto distóxico ou de acabar numa cesariana é muito maior. Sim. Porque o corpo podia não estar ainda preparado para o parto ser naquele dia. E as pessoas têm que ter consciência disto. Lá está o que eu falei há pouco, são escolhas informadas. Sim. Uma coisa é a pessoa dizer, olha, mas eu mesmo sabendo que corro este risco, ainda assim é essa a minha opção. Sim. E a pessoa fez a sua escolha informada. Outra coisa é a pessoa dizer, olha, eu realmente marquei esse dia isto, mas eu não tinha noção que podia acontecer. Percebe? Sim. Convém que a pessoa tenha esta informação. Sim. E para ela saber mesmo, né, o que vai acontecer ali na hora e tudo, né? E também os riscos, né? Exatamente. Felizmente acontece. Às vezes há esse risco do parto não terminar em parto eutóxico, se for induzido o risco de não ser parto eutóxico aumenta um pouco, mas quando há uma situação clínica, esse risco, aí pesamos o risco-benefício e esse risco, pronto, não desvalorizamos porque há um bem maior. Outra coisa é se não houver motivo. Sim. E é importante a gente saber disso, né? Temos que ter consciência e buscar informação. Sim. Sempre que possível, né? Busque informação, que é o melhor para todos. E eu queria saber de ti, Olga, mais algum curso, alguma coisa que as grávidas podem fazer, assim, além do curso de preparação de parto e também do pós-parto? Podem fazer o curso de preparação para o parto e parentalidade, podem fazer o curso de recuperação pós-parto, que alguns centros de saúde já têm e que também há em serviços privados, há clínicas privadas que também já têm essa recuperação pós-parto e que é muito importante as mulheres fazerem, porque o seu pavimento pélvico, a sua parede abdominal sofre alterações, quer com a gravidez, quer com o parto, todas essas fibras musculares, esses tendões, fazer com que o corpo da mulher volte ao seu normal para ter mais saúde e para não ficar ali com sequelas. Sim. Se a mulher tiver a possibilidade de fazer essa recuperação é muito importante. E depois há outros cursos que se podem fazer, mas que neste momento, por exemplo, nos centros de saúde, não sei quem é que está a fazer, o de Faro neste momento não tem, é onde eu trabalho, que é o curso de massagem infantil, também é muito importante, aprender a fazer a massagem do bebê, para o bebê acalmar, para relaxar, até para estabelecer ali uma vinculação emocional, até porque é promotor de um bom desenvolvimento psicomotor do bebê. Também é um curso que pode ser interessante fazer. Sim. E eu queria que você deixasse, então, Olga, algumas dicas para as mamães, futuras mamães, e para os papais também, ou, né, os companheiros,
para levar essa fase com mais tranquilidade, que a gente sabe que é muitas mudanças numa família. São muitas mudanças. Dicas. Eu digo sempre às grávidas que vivam a sua gravidez o melhor possível. De forma calma, de forma tranquila, com hábitos de vida saudáveis, cuidando de si o melhor possível, uma boa alimentação, uma atividade física adaptada à gravidez, se for possível, e, sobretudo, um ambiente de harmonia emocional. Sim. A grávida viver essa fase com leveza, com calma, rodeada de carinho e de amor dos que lhe estão próximos, é muito importante, porque essa grávida que vive a gravidez assim, ela vai transmitir esse bem-estar para o seu bebê. Essas endorfinas, essas hormonas do bem-estar, essa paz, essa tranquilidade, essa felicidade, ela passa para o bebê. Porque nós passamos para os nossos filhos aquilo que comemos, aquilo que ingerimos, aquilo que consumimos, mas também aquilo que sentimos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, mesmo sem a gente querer, passam. Sim. Portanto, ter momentos de tranquilidade, de relaxamento, fazer coisas que gosta, descansar, ter uma vida saudável. E depois uma boa comunicação com o casal e seguir os conselhos dos profissionais de saúde. Que é muito importante. Que é muito importante, porque às vezes nós aconselhamos e as pessoas... Se a pessoa não confia, se aquele profissional de saúde não lhe transmite muita confiança, a pessoa está à vontade para procurar uma segunda opinião. Sim. Mas isso é normal, todos podemos fazer isso. Mas a pessoa deve também confiar um bocadinho no profissional de saúde e seguir os conselhos dos profissionais de saúde. E isso também, vocês estão imersos, né, nesse mundo já, Sim, muito mais sim. do que nós, né? Sim. Então, já passaram por muita coisa, já viram muita coisa, e isso é importante, né? A experiência também conta muito. Mas eu posso lhe dizer que as pessoas que mais procuram os nossos cursos e as pessoas que mais ouvem os nossos conselhos são as pessoas que têm mais literacia em saúde, e não só, que têm mais literacia no geral. Ou seja, quando eu vou avaliar as mulheres que eu tenho nos cursos, a maior parte tem a formação média superior. Aquelas pessoas que nós consideramos que têm menos informação e menos literacia e que precisariam mais de frequentar estes cursos, são as que acham que não precisam. Paradoxalmente, mas é o que acontece. Nossa. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade, sim. Vamos mudar isso, pessoal. Vamos mudar. Vamos mudar isso. Olga, então eu queria te agradecer mais uma vez, né? A gente já vai encerrar. Por transmitir tanto conhecimento, por cuidar de tantas tenha sido famílias. esclarecedora. Muito. E pronto, estamos disponíveis sempre para ajudar. E se alguém quiser te procurar, você está no Centro de Saúde de Faro? Faro, sim. Brevemente vamos mudar um pouco de instalações, talvez, não sei quando, mas em breve. Mas vamos estar dentro da cidade de Faro, portanto, se dirigirem ao centro de saúde e se tiverem que procurar por mim ali numa zona, noutro edifício, também rapidamente são orientadas nesse sentido. Sim. Mas sim, estou sediada no centro de saúde de Faro. Então eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. Por participar, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, que é muito enriquecedor. Eu acho que transmite muita informação, né? Eu tive algumas aulas também e eu vi a importância disso. E sempre que eu vejo alguma grávida, eu falo, você vai fazer o curso? Porque é muito bom, gente. A gente se prepara para mesmo isso, que né? a pessoa não consiga fazer tudo, mas fazer algumas aulas, fazer o que conseguir, é sempre bom. Obrigada mais uma vez, Olga, por participar, por Obrigada compartilhar o pelo seu convite. conhecimento. E tenho certeza que vai atingir muitas famílias de uma maneira muito positiva. Obrigada mais uma vez. Esperamos que essa conversa mostre a todos vocês a importância de nos informarem e buscarem profissionais para nos orientar nessa fase que é tão mágica e tão transformadora de nossas vidas. Muito obrigada mais uma vez por assistir e até o próximo De Mãe para Mãe. Tchau!